Olá, meu amado irmão, graça e paz seja com você. Seja bem-vindo ao nosso 14º estudo da carta de Paulo aos Efésios. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e procure nossos vídeos para que você possa nos acompanhar em todos os nossos estudos. Nosso estudo de hoje fala sobre a conduta cristã no mundo gentílico. Quero convidar você a ouvir a leitura de Efésios capítulo 4, e estaremos lendo a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Jesus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Que o Espírito Santo ilumine você e a mim e haja edificação em nossas vidas neste estudo bíblico. Meus queridos, a conduta cristã em face da nova vida, aquele que está em Cristo, é o que Paulo vai desenvolver até o capítulo 6. Neste capítulo 4, versículo 1 a 16, Paulo escreve aos Efésios, lembrando que Deus derramou abundante graça sobre eles, capacitando a igreja com dons espirituais, dons ministeriais, para a edificação da igreja, para habilitar os crentes no desempenho do seu serviço. E Paulo esperava, como Deus espera, que os membros da igreja pudessem cooperar uns com os outros, cada um conforme o dom que recebeu ou conforme a função que tem no corpo, como membro que é, promover assim o crescimento da igreja em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Desta forma, o que se segue é uma série de exortações, de instruções de Paulo sobre o viver comunitário e o viver dos cristãos no mundo gentílico. Um andar diferente é o que Paulo, desde o primeiro versículo, coloca para aquela igreja. Quando Paulo diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, versículo 17, a palavra, portanto, é uma conjunção conclusiva que Paulo utiliza para iniciar uma nova redação, desenvolvendo uma forma prática do que teologicamente ele dissera até aqui. E descreve conclusivamente o que ele ensinou à sua igreja. Ou seja, aqueles que foram salvos em Jesus Cristo não foram salvos por suas próprias obras, mas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Contudo, eles são feitos novas criaturas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andassem nelas. Deus capacita a igreja para o seu trabalho com ministérios e dons espirituais, mas eles só serão de fato efetivos mediante a santidade da igreja no mundo gentílico. Aqueles efésios, pela graça do Evangelho, foram convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e eles vieram de uma cultura pagã, de hábitos reprováveis, e ainda viviam ou conviviam com aquela sociedade não cristã. Eles estavam inseridos numa cidade pagã, idólatra, politeísta. Daí o apelo do apóstolo Paulo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não mais andeis como andam os gentios. A palavra testifico aí, Paulo usa como um chamado exortativo, um apelo para testemunhar. Não mais andeis. Como andam? Isto quer dizer, este andar quer dizer viver, comportar, como se comportam na sociedade.
A palavra como gentios aqui não é mais os não-judeus, simplesmente como tratou antes, judeus e não-judeus. Mas gentios aqui são aqueles que ainda não são de Cristo, que ainda vivem na sociedade pagã, que não andam, que andam segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da carne e segundo a vontade de Satanás, das principados e potestades deste mundo tenebroso. No primeiro versículo deste capítulo, a exortação de Paulo fora: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. É isso que Paulo está tratando até o capítulo 6. E ele colocando agora de uma forma negativa: não andeis como andam os gentios. Como é que andam os gentios, segundo o apóstolo Paulo? Se nós lembrarmos, capítulo 2, Paulo disse que essa geração era uma geração morta em seus delitos e pecados. Paulo faz uma breve descrição, mas uma devastadora descrição da sociedade sem Deus. Onde aquela igreja se encontra. E ele diz que os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos, versículo 17. Vaidade de pensamento quer dizer futilidade de pensamento, nulidade de pensamento. Não se aproveitam diante de Deus. Foi assim que o apóstolo Pedro exortou também seus leitores na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, quando ele disse que eles não foram resgatados mediante ouro ou prata, mas foram resgatados pelo precioso do Senhor Jesus Cristo, sangue do Senhor Jesus Cristo. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha essa expressão. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É a mesma palavra que Paulo está usando também em Efésios. Como andam os gentios? Obscurecidos de entendimento, mentes sem a luz, mentes ainda em trevas, corrompidas pelo pecado, como Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? Alheios à vida de Deus. Como andam os gentios? Alheios à vida de Deus. Versículo 18, isso quer dizer longe, afastados da vida de Deus, afastados do alvo para o qual foram criados, que é glorificar a Deus, estar em comunhão com Deus. Contudo, estão sem comunhão com o seu Criador. Paulo dissera que eles estavam, antes de Cristo, sem Deus no mundo. Não sem deuses, mas sem Deus no mundo. E ele diz que, por causa disso, as causas por causa da ignorância em que vive. A ignorância é falta de conhecimento, isso é conhecimento de Deus. E tornaram-se por isso insensíveis pela dureza dos seus corações. A palavra dureza dos seus corações quer dizer corações petrificados, corações calcificados pelo pecado. E por isso, diz Paulo, foram entregues à dissolução. Versículo 19, quando Paulo diz o seguinte: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Entregues à dissolução, isto é, a depravação, a sensualidade. Em consequência disso, eles se tornaram ávidos a cometerem toda sorte de impureza. Impureza quer dizer licenciosidade, a imoralidade sexual, uma moral reprovada. Como Francis Fox, um comentarista, diz que são incapazes de sentir vergonha em face do mal, do pecado. Eu quero lembrar o que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 22, quando ele faz uma descrição bem prolongada sobre a corrupção do gênero humano. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos de entendimento, coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou os tais homens à imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus queridos, diante de uma análise dessa, nós temos que dar graças a Deus pelo novo nascimento. Graças a Deus, aquele que é nascido de novo tem poder para manifestar novidade de mente, poder para ser transformado diariamente por novos valores, por novos princípios, tem novo objetivo na vida e nova forma de encarar a própria vida. Paulo diz: não andeis mais como andam os gentios. Como deve, portanto, andar o cristão neste mundo? Paulo diz no versículo 20, quando encerra essa sessão, descrevendo o homem sem Deus, ele diz: mas não foste assim que aprendestes a Cristo. Mas o homem em Cristo tem um novo andar, porque ele é instruído na verdade. Instruído na verdade, ensinado, ele recebe novos valores, novos princípios. E por ser instruídos na verdade, ele pode despojar do velho homem, da velha natureza, dos velhos hábitos. E a palavra despojar em grego é apotestai, de onde vem a palavra apostatar. Então é apostatar-se do velho homem, despojar-se do velho homem, abandonar, negar o velho homem. E ainda mais, como anda um novo homem? É em entendimento renovado, em mente renovada. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fez um apelo à igreja de Roma: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um novo pensar, uma nova mente. E ele diz no versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Revestidos de justiça e retidão. Já na velha roupagem, vestindo a nova roupa, que são virtudes do próprio Cristo, valores do reino de Deus. Esta é a operação do poder do Espírito Santo no crente, em fazer restaurar a imagem de Deus no homem que está em Cristo Jesus. E assim nós podemos encerrar essa sessão fazendo aplicações práticas
em nossa vida. Meus irmãos, aquele que se converte a Cristo Jesus, em verdade, não é transformado em um ato da noite para o dia, mas é transformado através de um exercício, de um processo contínuo submetido ao poder do Espírito Santo e na palavra de Deus, convertendo-se dos valores deste mundo para os valores do reino de Deus, dos princípios deste mundo tenebroso para os princípios do reino de Deus. Quanto da sua vida já foi transformado, você que se chama cristão? Quanto de sua vida já foi transformado pelos valores do reino de Deus e você pode dar testemunho? Aquele que é novo homem em Cristo tem novidade de mente, capaz de discernir pela instrução que tem da verdade. Considera o que faria Jesus Cristo em determinados momentos da sua vida, fatos da sua vida, circunstâncias do seu viver. Jesus Cristo, o homem perfeito, o nosso modelo cristão. Devemos pensar em meus passos, o que faria Jesus? Este é um tema de um livro e já virou filme, você pode encontrar aí nos meios de comunicação, em seus passos, que faria Jesus. Que testemunho você pode dar em sua vida de antes e depois de Cristo? O que em sua vida ainda é uma prática reprovável do Evangelho, que ainda você não conseguiu despojar? Pensa. Lute, encare isso no poder do Espírito do Senhor. Isso pode ser transformado pelo poder, isso pode ser despojado pelo poder do Espírito Santo, pela aplicação da palavra de Deus, dos valores de Deus na sua vida. Comumente aprendemos na psicologia a teoria de Hipócrates sobre os 4 fundamentais temperamentos do ser humano: fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. E que não se pode passar de um temperamento para outro. Contudo, aprendemos pelas Escrituras Sagradas que o novo homem pode transformar, pode aperfeiçoar, educar, disciplinar a sua personalidade, sua vontade, seu querer. Todos eles podem ser resgatados, aperfeiçoados, moldados da submissão do Espírito Santo de Deus, por exercício dos novos valores. A isso Paulo chama de despojar do velho homem e revestir-se do novo homem. Não há para aquele que se reveste de Cristo a justificação do que nós conhecemos como síndrome da Gabriela. Segundo nosso baiano Dorival Caymmi, quando ele diz: eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim. Mas, segundo o judeu chamado Paulo, alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, se fazem novas em nossa vida, pois há uma constante transformação neste novo homem, do velho homem para Cristo Jesus, que vai se transformando dia após dia à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então não justifique pecado na sua vida. É certo que vivemos numa sociedade pós-moderna, que alguns já denominam em alguns lugares como pós-cristã, onde os valores judaico-cristãos são sabotados, confrontados, negados por aqueles que fazem e executam as leis em nossa sociedade. Como vemos no nosso país, aqueles que são de Cristo devem se reger pelas leis melhores, mais excelentes, que são os valores do reino de Deus, os mandamentos de Cristo Jesus. É por eles que agradamos a Deus e não aos homens. Nós devemos honrar nossas leis, submeter nossas autoridades, devemos honrar nossa Constituição, devemos considerar os direitos dos outros, mas jamais negociarmos os valores do reino de Deus em nossa vida, na igreja, na família, no trabalho, na sociedade, na escola, em nossos relacionamentos. Não se permuta os valores do reino de Deus, não se negocia princípios do reino de Deus em nossa vida, porque Deus tem nos chamado para sermos conforme a imagem de seu Filho. Vivamos como cidadãos brasileiros, mas vivamos como cidadão do reino de Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus queridos amados irmãos, lembremos a oração de Paulo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico,
não mais andeis, como também andam os gentios. Revistai-vos, pois, do novo homem, renoveis no espírito o vosso entendimento, revistai-vos do novo homem, criado segundo Jesus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Nos versículos posteriores, que vamos tratar no próximo estudo, o apóstolo Paulo vai colocar coisas práticas para as nossas vidas. Vamos participar do próximo estudo nosso. Vamos orar? Oh Deus, muito obrigado, louvado seja o Senhor pelo poder do Senhor em nossa vida. Nós que estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. Nós que éramos escravos, o Senhor nos libertou. Nós que estávamos alheios à vontade do Senhor, mas o Senhor nos revelou o teu querer. Deu-nos novamente novo coração. Pai, que os meus amados irmãos, que nós possamos zelar em sermos ricos de boas obras, em glorificar o Senhor em nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade em que vivemos, para que o Senhor Jesus Cristo seja tudo em todos. Que nós honremos a palavra do Evangelho, que nós honremos e glorifiquemos o Senhor. Honremos e glorifiquemos Jesus Cristo. Honremos e glorifiquemos o Espírito Santo. Que o mundo possa ver em nós novidade de vida. Abençoa aqueles que precisam, ó Senhor Deus, de despojar de tantas coisas pecaminosas na sua vida. Ajuda-os na sua vontade, no seu temperamento, que eles possam se moldar cada dia à imagem de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. E até o próximo estudo, com a graça de Deus. Haja paz e graça na vida de todos vocês.